Olá, pessoal, tudo bem? Este é o Estação Pet, o podcast do Vozes da Estação. Eu sou Vanessa Campelo, a sua anfitriã deste programa. E hoje estou aqui juntamente com uma convidada mais do que especial, que vocês já ouviram aqui em outro momento, mas não no Estação Pet. Hoje ela veio aqui contribuir um pouquinho aqui para o nosso bate-papo sobre as famílias multiespécie. Laís Vilas Boas, você pode se apresentar um pouquinho aqui para o pessoal novamente? Muito obrigada, Vanessa. Eu estou muito feliz de estar aqui de volta, né? Agora para contribuir com outro tema ou talvez um outro enfoque, né, desse tema. Eu sou psicóloga e psicanalista. Sou uma das sócias fundadoras da Casa Tempo, que é um espaço de psicologia e psicanálise aqui em Salvador. E tem uma trajetória de que a gente vai conversar um pouco, né, que passa pela psicologia hospitalar, pela psicologia clínica e uma especialização em perdas e luto, né, que é muito do que me traz aqui no dia de hoje para a gente conversar um pouco sobre vínculos e sobre lutos com os pets, né? Perfeito, Lai. Você já introduziu aí então para o pessoal. O tema hoje é um tema bastante delicado, né? Eu acho que conversar sobre perdas, sobre a finitude da vida é algo que mexe muito com a gente. E hoje, com esse novo modelo de família multiespécie que a gente tem, né? Não é simplesmente um pet, não é simplesmente um objeto, é um membro da família. E se a gente voltar lá na história, todo mundo sabe aqui que eu adoro contar histórias. E eu sou apaixonada pela história da relação humano-animal e como foi que isso tudo começou. E se a gente volta lá atrás, nós temos aí já os animais participando desses momentos de celebração e de cultuação da finitude da vida, né? Tem até no pedacinho do livro do Yuri Hall, eu não sei se eu pronunciei o nome dele certo, do livro Sapiens, uma breve história sobre a humanidade, onde ele traz um túmulo de uma senhora em Israel. É um túmulo de 12 mil anos de idade, né? Então, é muito tempo atrás, aonde a gente encontra uma senhora com um filhote de cachorro pertinho da cabeça dela. Então, a gente começa a entender aí que essa relação, né? Se a gente vai no Egito também, a gente tem um monte de animais mumificados também. Então, esse cuidado era muito grande já desde milhares de anos atrás, né, Lai? E eu acho que isso foi se desenvolvendo e desemboca no que a gente tem hoje, que é essa relação, né? E eu estava perguntando aqui para a equipe, já está gravando, porque você começou com uma fala tão linda que eu queria que você compartilhasse com o pessoal, por favor. Pois é, eu não sei se você se lembra, né? Mas na nossa primeira conversa aqui, né? Eu trouxe essa frase que eu acho que, de alguma forma, eu acabo compartilhando ela em outros espaços, né? Por entender que ela é muito bonita, muito técnica, muito sensível ao mesmo tempo, né? Amor e luto são duas faces de uma mesma moeda, né? Então, para iniciar essa conversa sobre como a gente vivencia os lutos e as perdas dos pets na atualidade, a gente precisa começar falando sobre vínculo, né? E sobre as transformações do vínculo, né? Essa história, né, de Israel é super tocante. A gente tem vários exemplos, assim, culturais, né, no Egito Antigo, nas culturas da América Latina, né, no Peru, né, os maias, os astecas. Tem todo um processo de simbolização mesmo cultural da nossa relação com os animais, até mesmo adquirindo esse status assim, mais espiritual mesmo, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente não pode negar uma espécie de tendência histórica, sabe? Então, eu compartilhei com Vanessa um podcast excelente, gente, inclusive recomendo, né? O nome dele é Vibes em Análise. Ele é conduzido por 2 psicanalistas e pesquisadores muito interessantes, né? E nesse episódio especificamente que eles estão falando sobre a relação com os animais, né? Perceba, Van, que a gente pode falar numa espécie de evolução a partir dos termos, né? De que antes a gente pensava muito mais no animal doméstico, né? Isso pensando nessa relação com os animais, já se aproximando do tema dos pets propriamente dito, né? Mas a gente se referia como animal doméstico, depois como um animal de estimação e hoje como pet. E o pet é uma terminologia que vem do inglês, né? Que fala da fofura, do fazer carinho, né? Ou seja, perceba como, de uma maneira geral, é como se a gente estivesse acrescentando mais camadas de afeto, de cuidado, né? Lógico que isso não inviabiliza, né, gente, que lá atrás, em tempos imemoriais, não existissem relações
também de amor, né? Sim. Mas enquanto uma tendência, é possível observar que por muito tempo a humanidade teve mais relações de serviço com os animais, né? Os cães de guarda, Sim. os cães de pastoreio. Então, tinha uma coisa ali, ainda um tanto de fronteira, né? Entre a relação, né? O vínculo de amor, de afeto e o trabalho, né? Perfeito. E aos poucos a gente vai se aproximando do que a gente tem hoje na contemporaneidade, que são relações muito mais pautadas nessa vinculação afetiva mesmo, né? Os animais muito mais dentro da nossa casa, em cima da nossa cama, membros da família. Isso vai adquirindo status de relação, né, para as pessoas e para as famílias cada vez mais íntimos, né? Perfeito, isso que você falou. Me fez passear exatamente aí por esse processo de coevolução entre a espécie humana e canina. É claro que aqui a gente fala de diversos animais de estimação, porque a gente tem tutores com diferentes, né, espécies sendo incluídas enquanto membros da família. Então, a gente tem gente que tem gatos, que tem aves. Mas pensando nessa relação realmente inicial entre homem e cão, que eu particularmente sou uma pessoa cachorreira, a gente pensa de fato que começou dessa forma. Apesar da existência do afeto, o ser humano era um pouco mais utilitarista, né? Sim. Então se pensava no animal, até nos cavalos, né? Enquanto qual a função que ele poderia me trazer de benefícios, e me faz pensar em como isso foi evoluindo, né? Até a nível da gente pensar nas funções e os grupos de funções dentro dos cães, que a gente tem o grupo dos pastores, a gente tem o grupo dos cães de busca, e aí hoje a gente tem cada vez mais animais sendo incluídos dentro dos animais de companhia, né? Ou seja, aquele que veio para dentro do nosso lar, né? Isso, perfeito, Van, perfeito. E aí eu fiquei pensando numa coisa, né, nesses preparativos assim para o nosso encontro, sabe, que eu acho que inclusive vocês, né, que trabalham de alguma forma mais próximo, né, das terapias assistidas, enfim, tem uma vasta bagagem sua profissional assim com esse tema, né? Tem uma outra evolução de termos que é muito interessante, né, que é essa questão do dono para o tutor, né? Isso fala também sobre uma passagem de uma reflexão, por exemplo, a partir dessa questão dos direitos dos animais, do combate aos maus tratos, né? Que eu acho que é um ganho social, né? Uma forma, uma lente de olhar e ver algo que é muito básico mesmo da proteção dessas espécies, né? Perfeito. Mas pensando do ponto de vista da relação, eu fiquei pensando que muitas vezes os pacientes no consultório, eles têm essas formas diferentes de chamar, né? Meu filho, ou o animal chamado pelo nome, ou algumas pessoas que se colocam muito como donas de, né? E acho que a gente, enquanto psicanalista, a gente gosta de botar tempero, assim, nessas análises, né, Ivan? Sim. Porque, ao mesmo tempo que, sem dúvidas, de um ponto de vista social, né, tem um ganho nessa mudança, mas de um ponto de vista mais individual e de relações, eu fiquei pensando que não necessariamente a pessoa que se nomeia como dona pode estar desenvolvendo uma relação mais negativa com aquele animal, porque eu fico pensando que isso às vezes está associado com algumas transformações de vida daquela pessoa. Perfeito. Percebo que muitas vezes adquirir um gatinho, um cachorrinho, adotar, parece ser a cereja do bolo de um momento de conquista, de autonomia social, sabe? Então, a gente percebe que, às vezes, as transições das pessoas, né, de vida, sim, são marcadas pelos bichinhos, né? Até as nossas músicas falam um pouco disso, né? Agora eu vou ter a minha casa com o cachorro, sim, né? Ou eu vou embora levando o meu cachorro, né? Então, assim, tem uma coisa que tem a ver, eu acho, com essa coisa de dizer, agora que eu alcancei a minha autonomia, agora eu vou começar uma família aos moldes que eu gostaria, né? Então, acho que também o animal nesse lugar, ainda que de posse, né? Sim. Muitas vezes isso está representado por um ciclo de vida e até mesmo uma vinculação positiva mesmo, né? Sim. Da pessoa com aquele animal e dos movimentos que ela vai fazendo, né, na vida. Com certeza. Um dos primeiros episódios que a gente gravou aqui foi com o advogado Arthur Barakizio, e ele falou exatamente sobre essa modificação social. Nossa, seria muito bacana se a gente conseguisse fazer esse encontro nessa conversa, né? Exatamente. Porque ele trouxe exatamente esse ponto, né?
de que, enquanto na legislação a gente não evoluiu muito no que se refere à compreensão do animal enquanto um objeto, socialmente, hoje, a compreensão que a gente tem dessa relação é completamente diferente. E conversa exatamente com isso que você trouxe agora, né? Que essa questão até das mudanças das nomenclaturas, né? De se entender enquanto dono, enquanto tutor. E o quanto que para o próprio sujeito, essa modificação de nomenclatura venha ocorrendo dentro da própria compreensão dele, desse desenvolver da relação com o animal, né? E especialmente a gente, que enquanto seres humanos, nós fazemos parte de uma espécie que é extremamente social, assim como o cão desenvolveu esse aspecto da relação social com o ser humano, né? E o quanto que a gente busca esse vínculo com outros seres vivos e com a própria natureza. E aí a gente vem com um animal de estimação cada vez mais, como você falou, dentro de casa, né? Até provavelmente aí a idade dos nossos pais, quando crianças, os animais ainda eram animais de quintal, né? Não, o cachorro é só no quintal, não entra em casa. E hoje eu vejo aí, por exemplo, meus pais se jogando no chão com os meus cachorros, porque eles mesmos já ressignificaram essa relação, né? Sim. E se entendem enquanto... Até minha cunhada, eu dou risada lá, porque ela, vira e mexe, agora ela tem um gatinho. Aí no início ela começava como dona, né? E eu dizia assim, agora você é mãe de gato, né? E ela fala assim, mãe não, tutora. Eu disse, ok, por enquanto. Daqui a pouco você chega lá. Ou não, tudo bem também, não tem problema, né? Mas ela se entende, veja, exatamente enquanto tutora. Ela já passou por esse processo também, né? De ressignificação. Mas se a gente for conversar especificamente aí, pensando nesse vínculo, sobre a quebra desse vínculo. Sim. E aí, como olhar para isso? Porque ainda que socialmente a gente já tenha evoluído bastante, algumas pessoas ainda têm dificuldade de lidar com esse novo modelo de família, que é multiespécie, e entender o significado que esse pet tem para esse outro sujeito e validar essa dor da perda, né? Sim. Então, talvez a gente pudesse conversar mais um pouco sobre o que é o luto exatamente. Porque é uma palavra que a gente usa muito, mas que eu não sei se a gente consegue dar um significado correto para o que é. É uma sensação de perda? O que é o luto? Perfeito, Van. Esse é um conceito, né, que tem tanta complexidade que eu acho que a forma mais simples de dizer é que o luto é um processo, né? E um processo que a gente vivencia sempre que a gente vive uma ruptura de vínculo significativa na nossa vida, né? E é por isso que um animal de estimação, de um ponto de vista emocional, está totalmente incluído nessa dinâmica, tanto de vínculo quanto de possibilidade de processo de luto, né? Porque perceba como vários elementos dessa nossa conversa, né, vão acrescentando camadas do quanto um animal pode ser relevante de um ponto de vista emocional, né? Bowlby vai dizer que essa relação, né, tutor-animal, pode configurar uma base segura. E base segura é uma das definições assim mais caras para ele dentro dessa teoria, né? Então a gente está falando de uma relação que regula emocionalmente a outra pessoa, né, que traz de volta sensações de segurança, de acolhimento, né? Então, ainda que, num certo sentido, né, essa vida cronológica dos animais, ela possa ser curta, entre muitas aspas, né? Isso também é uma coisa que a gente questiona muito, porque essas são, sim, relações muito significativas, né? Até na postagem que eu fiz no início da semana, né, de aquecimento lá no Instagram para essa nossa conversa, infelizmente, eu acho que é quase impossível falar de lutos e perdas dos pets, né, sem falar de um outro conceito que é muito importante para a gente, que é o dos lutos não reconhecidos. Essa é uma experiência de perda que pode ser invalidada, né, assim, principalmente pelo meio social, né, pessoas à nossa volta, pessoas do nosso trabalho, né, enfim, da escola, do curso, dos nossos lugares de convívio, que não validem a magnitude dessa perda, né, que considerem essa como uma perda menor, e isso trazer um a mais de sofrimento, né, para quem está vivendo
essa experiência de perda, né? Toda vez que a gente passa por um não reconhecimento do luto, isso acrescenta uma camada de sofrimento para o enlutado, né? Mas também, e isso às vezes aparece na clínica, viu, Van? A própria pessoa, ou seja, as experiências de luto não reconhecidas, elas podem ser não reconhecidas pelo meio social ou às vezes até mesmo pelo próprio enlutado. Então, eu já estive com pessoas em relação e em atendimento que dizem isso. Laís, eu não sabia que essa perda ia doer tanto, ia mexer tanto comigo. Às vezes até essa temporalidade ou o lugar que o animal ocupa faz muita diferença, né? Isso que você está dizendo. Se alguém teve uma convivência com um animal, talvez mais diluída ali, né? Na fazenda que tinham vários bichos, o bicho era um pouco do quintal, um pouco da fazenda, um pouco da casa, né? Talvez essa relação seja muito diferente do gatinho que passou 14 anos comigo, a pandemia inteira comigo, enfim, tem uma outra coisa, um outro tipo de laço, de intimidade que foi se desenvolvendo ali, né? Então, às vezes, o não reconhecimento desse luto pega até os próprios enlutados de surpresa em relação ao tamanho da importância que aquele animal alcançou na própria vida, no tamanho da dor que a pessoa está sentindo, sobretudo nos momentos iniciais desse processo de luto, né? Então, eu acho que, infelizmente, a gente ainda precisa muito, tanto de um ponto de vista social, tanto quanto do ponto de vista da clínica mesmo, dos atendimentos, em alguns momentos, dizer para essas pessoas que essas perdas são válidas, né? Que elas são importantes, que elas são significativas mesmo. Essa sua fala é muito importante, Lai, porque às vezes a sensação que a gente, enquanto tutor, tem é que até levar esse conteúdo para análise ou para o psicólogo, independente da linha que você siga, talvez a pessoa não vá ter uma identificação e um reconhecimento daquela dor daquela perda enquanto uma dor profunda, né? Sim. Que é válida, porque esse vínculo, voltando, não tem como, realmente a gente volta para o que você trouxe no início, esse vínculo é algo que é muito subjetivo e individual, né? Sim, mas, bom, pelo menos dentro das teorias, assim, que Sim. me guiam, né? Essa é uma relação tão importante, né? Que eu já nem consigo mais imaginar ela fora da clínica, né? Se em algum momento deixar de investigar com o paciente, né? Quais são os animais de estimação que ele tem, quando eles chegaram, como é essa relação, né? Porque isso está dizendo sobre qual é o lugar que o animal ocupa na vida da pessoa, né? E também sobre uma série de aspectos que podem ter tanto a ver com uma questão cotidiana, né? Por exemplo, um paciente que está passando por um momento de maior ansiedade, como aquele animal atua, às vezes, nessa regulação emocional, como ele pode ser um mecanismo mesmo de enfrentamento de um momento mais difícil. Sim. Mas como também isso vai caminhando, sabe, Ivan, para aspectos muito profundos da subjetividade, né? Então, eu acho que essa é uma pergunta muito, muito interessante para nós, enquanto psicanalistas, né? Qual o lugar que esse animal ocupa dentro do afeto de um determinado paciente, né? Quais são as identificações? Como que aquele paciente vai dando significado para essa relação? Porque, veja, às vezes a gente está falando de uma pessoa, esse é um exemplo também, né, desse podcast que eu estava escutando, sem saber, né? Porque também eu acho que na análise, na terapia, a gente vai deixando escapar algumas coisas que Sim. a gente só vai entendendo como significativas depois, né? Mas a questão dos processos de adoção, por exemplo, né? Dos animais. Muitas vezes, quando a gente vai investigar, isso pode acontecer de uma maneira muito espontânea mesmo, né? Estava ali na feirinha, fiquei um tempo pensando, né? Enfim, esse animal vem para completar aí uma experiência de autonomia do jovem adulto, por exemplo, né? Mas perceba que existem pessoas que produzem significados, né, de condução daquilo enquanto causa, né? A questão da causa animal, daquilo enquanto uma espécie de propósito de vida, mas também como uma identificação com o abandonado.
se você já escutou histórias assim, né? É muito comum a pessoa dizer assim, esse aqui não vai passar pelo que eu passei, né? Esse aqui foi abandonado por todo mundo, foi rejeitado por todo mundo e eu vou escolher. E muitas vezes, quando a gente vai escutar a história da pessoa, Sim. existem as histórias de maus tratos, de negligência, de abandono, presentes também na vida dessas pessoas. E o animal vem para esse lugar de ressignificar o cuidado, ressignificar as experiências, né? Ou seja, de forma nenhuma é uma questão banal. Assim, a partir do momento que uma pessoa escolhe ter um animal na vida dela, né, assim, eu acho que esse é um aspecto que a gente tem que prestar muita atenção. Porque pode ter um espelhamento, né? Sim. Sim. Eu já passei, sim, por esse tipo de história onde a gente estava fazendo aí, falando profissionalmente da seleção de um cão e o cão não tinha um perfil para o trabalho e a pessoa, ela não conseguiu se desvincular. Ela não tinha nem visto, na verdade, o animal e ela não conseguiu se desvincular, ainda que a gente tivesse orientado ela que o animal não ia ter o perfil e que muito provavelmente se a gente seguisse com o trabalho com ele seria ruim para o animal. Sim. Mas tinha alguma questão ali que na hora que eu observei, a minha sugestão foi: olhe um pouquinho para dentro e entenda o porquê que isso está mexendo tanto com você. Sim, perfeito, perfeito. Porque existia alguma questão ali e agora que você falou isso, me lembrou essa cena e nossa, eu não pensei assim. Era uma pessoa que eu imagino que fizesse acompanhamento também com psicólogo e tal. Então, eu imagino que ela deve ter tentado buscar e entender o porquê que isso mexeu tanto com ela, né? Exatamente. E isso me fez, assim, pensar em outra pergunta sobre essa questão do luto. Enquanto você disse que o luto é um processo, né, dessa quebra desses vínculos, e não necessariamente, então, o luto ele vai estar presente apenas na finitude e na partida do animal, né? Então, esse luto ele pode vir em outros momentos também. Isso. Nessa exatamente. Relação? Exatamente. Pode sim, por exemplo, no momento que o animal adoece. O adoecimento, né, de um pet já pode dar início a um processo de luto, né, assim, de luto antecipatório, de luto relacionado à perda da condição desse animal enquanto saudável, né, especialmente os tutores que vivem com pets com doenças crônicas, né, ou com alguma coisa que é muito incapacitante da qualidade de vida daquele animal, né, assim, se você tem uma história de vida prévia com um cachorro totalmente funcional e ele sofre um acidente e ele vai deixar de ser o seu cão terapeuta ou de poder viajar, viver determinadas experiências com você, passear, que você estava acostumado, isso já é uma ruptura, né? Isso já é uma experiência de luto que você vive ali em vida com o animal de estimação. E também de uma forma muito comum esse outro exemplo, né? À medida que o animalzinho vai envelhecendo, né, e vão surgindo as limitações, aquilo muitas vezes já aciona para a gente dimensões da perda, né? E tanto do sofrimento, mas também do processo de elaboração dessa perda, assim, né? De começar a nos dar esses indícios em relação à finitude do animal, né? Nossa, você falou isso, me lembrou da minha história com o meu primeiro cão, que está aqui conosco. Leléo tem 8 anos, ele ainda está aqui conosco, mas a chegada dele na minha casa eu não tinha percebido, até você falar agora que foi uma vivência de luto também. Sim. Porque quando o Kalel chegou, o meu intuito era que ele fosse trabalhar comigo nos serviços assistidos por animais, né? Que ele viesse a ser um cão de terapia. E quando ele foi chegando perto dos 4 a 5 meses, a gente começou a observar que ele era um cão muito medroso. Nessa época eu não tinha o conhecimento que eu tenho hoje, não tinha o amparo da equipe que eu tenho hoje. Então, assim, eu fiz uma escolha realmente sem o apoio dos profissionais e acabou sendo uma escolha errada, no sentido do trabalho, né? Mas não no sentido da parceria, porque Kalel virou um grande professor para mim, assim. Tudo que eu sei hoje do comportamento canino é por causa de Kalel. Mas eu vivi um luto com ele, porque quando, perto dos 5 meses, eu percebi que ele não tinha um perfil para aquilo que eu tinha sonhado e desejado tanto, assim, tudo que eu preparei na expectativa da chegada dele
foi algo que me trouxe, assim, muita ansiedade, muita angústia. Foram meses levando, na época eu estava fazendo processo de análise, então era algo que eu trazia para minha analista, assim, com frequência eram as questões relacionadas a Kalel. Grande parte do meu processo de análise foi relacionado a ele e a essa grande frustração que eu tive de que ele não pudesse ser aquilo que eu esperava. E, assim, levou um tempo até que eu entendesse que ele, apesar de não ter sido o cão que eu esperava, era o cão que eu precisava para a minha jornada e ir ressignificando exatamente essas relações. Sim. Perfeito, você trouxe aí esse exemplo, né, assim, muito sensível, né, da sua parte, de algo que foi sim uma experiência de luto, né, por essa quebra de expectativa, digamos assim, né, que poderia ser, né, para um outro tutor que não vive esse contexto, né, do cão terapeuta, do cão como ferramenta de trabalho, né, esse processo de imaginar, de ir idealizando, né, de que esse cachorrinho estaria com você na casa de praia. Bom, e acontece ali algum tipo de doença que o seu animal falece antes, né, uma doença crônica ou mesmo um processo de deficiência, né, enfim, que não vai permitir que a sua vivência com aquele animal seja exatamente da maneira que você imaginou. Né? Às vezes a gente consegue ressignificar algumas coisas, né? Adaptar esse convívio. Às vezes não, a gente precisa viver mesmo, né? A dor relacionada para essa perda para permitir que um novo ciclo de relação com aquele animal possa surgir, né? Ou lidar mesmo com a finitude propriamente dita desse animal. Mas a sua fala, Vivian, me fez pensar num outro aspecto que eu acho muito interessante, né? Ainda pensando nessa pergunta que abre tanta margem para coisas interessantes, né? Sobre qual é o lugar do animal na nossa vida, no nosso vínculo, né? Que eu não sei se você percebe na sua fala, sabe? Mas tem uma coisa que a gente vai capturando, assim, né? Do animal no lugar de objeto ou do animal no lugar de ser, né? Quando você diz que você aprende coisas com o seu cão, né? Eu acho que isso é uma coisa muito produtiva de se fazer com esse vínculo, né? Sim. Porque eu acho que tem uma sabedoria mesmo dos animais, né? Assim, eu fiquei pensando quando estava vindo para cá, a gente vive essa vida extremamente acelerada, né? E muitas vezes os animais são um convite para a gente pausar, apreciar, né? Enfim, dar água para um animal de estimação pode ser um lembrete para a gente beber água, né? Assim, ver o tanto que um animal descansa pode lembrar para a gente da nossa própria necessidade de descanso, né? E é interessante porque a gente vai se complexificando mesmo, né? Nesse olhar para as relações, né? Com os animais, onde, por exemplo, talvez num contexto social ou de consultório, vai me preocupando aquela pessoa que vai progressivamente se isolando e os animais fazendo parte dessa cena, né? Enfim, essa figura que está ali muito isolada com os bichos. Talvez tenham questões emocionais que a gente deva se preocupar em relação à vida dela, né? Como também tem pessoas que entendem que o animal é um convite para socializar. Sim. Né? A necessidade de passeio, conhecer outros tutores, no ambiente que você circula com o animal de estimação, você começar a fazer novas relações, né? Ou seja, essa pode ser uma porta aberta mesmo, né? Para a gente, enfim, encontrar significados e caminhos emocionais muito diversos, né? Perfeito. Você me fez pensar aqui em tantas coisas, mas eu tenho uma pergunta aqui guardada que é muito disseminado socialmente que existem fases do luto, né? E isso é verdade? Existem fases certinhas? Ou, pelas nossas conversas, eu entendo que cada um vivencia a sua maneira e tem os seus próprios processos, né? Mas como é que funciona isso, assim? Sim. Perfeito, Vânia. É muito bom perceber os efeitos, né, dessa proximidade assim, conosco, com os especialistas em luto, com os psicanalistas, para a gente ir aos poucos mudando essa compreensão, né? Porque isso é algo que nos preocupa muito em relação ao público geral. Se você colocar luto no Google, por exemplo, as fases vêm logo em seguida, como um conceito muito fortemente associado a isso, né?
E aos poucos, conversando mais com vocês, comunicadores, né, eu tenho tentado dizer assim categoricamente que não. O luto não tem fases, né? A gente poderia ter uma conversa mais profunda e detalhada, né, sobre de onde vieram as fases, quem foi Elizabeth Kubler-Ross, que é uma mulher extremamente interessante, né? Eu sempre falo para os alunos psicólogos, estudantes de psicologia, profissionais de saúde, gente, não joguem Elizabeth Kubler-Ross na fogueira, né? Assim, ela é uma mulher de uma importância histórica, assim, de uma relevância muito importante, né? Ela faz parte de um movimento que a gente chama de reumanização da morte, né? Juntamente com o movimento de cuidados paliativos, né? Então, foi a partir dela que a gente fez muitas discussões importantes em relação ao cuidado da terminalidade, né? Mas, Van, em primeiro lugar, o livro de onde derivam as fases do luto, né, que se chama Sobre a Morte e o Morrer, é um livro que Elizabeth está se debruçando na experiência de pacientes terminais, né? E não talvez nessa experiência mais comum, que é a pessoa que perdeu alguém, que perdeu um animalzinho, está ali em busca de uma resposta, né? Então, essa é uma primeira coisa importante de saber, assim, sobre de onde veio essa ideia. A segunda, e essa é uma opinião pessoal, técnica, né? É que eu não acho, Van, que ela estava se propondo a criar nenhum modelo, nenhuma teoria. Então, isso também pode frustrar muitas pessoas que buscam ali naquelas fases do luto, né? Negação, raiva, barganha, aceitação, uma espécie de confusão muito grande, um sentimento de inadequação por não se perceber exatamente encaixadinho nessas fases, né? E eu costumo dizer, viu, Van, que se você viveu um luto, ou se você esteve perto de uma pessoa enlutada, provavelmente você sabe que o luto parece muito mais como uma montanha-russa, né? Como um momento caótico, de muitas emoções convergentes, de altos e baixos, de dias muito difíceis, de dias um pouco mais amenos, de receber apoio e de topar com lembranças dificílimas, né? Mas com um processo muito mais complexo do que essa ideia de uma escadinha, de uma linearidade, sabe? Então, eu acho muito importante as pessoas saberem que se elas não estiverem vivendo uma escadinha, é isso mesmo, né? Esse é um processo complexo e feito de altos e baixos, de turbulências mesmo, né? É um processo singular, né? Que só pode ser entendido na particularidade de quem é aquela pessoa, do que foi a perda, qual lugar que aquele animalzinho ocupou, que o trabalho ocupou, que o namoro ocupou, que o fim de um emprego ocupou na vida de cada um, né? E que eu acho que tem uma boa metáfora, viu? Que é assim, o luto é uma impressão digital, né? Ele vai ser tão individual quanto as características daquela pessoa e daquela perda, né? É uma junção desses múltiplos fatores que vai dizer pra gente como é o percurso do luto de cada um, digamos assim, né? E como é que a gente pode fazer para acolher as pessoas enlutadas? Porque eu acho que essa é uma grande dificuldade, assim, de quem está em volta, né? De entender a dor do outro, porque a gente tenta se colocar no lugar do outro, mas a gente nunca vai conseguir se colocar plenamente no lugar do outro, porque as vivências são biográficas e a gente não tem como reproduzir a vivência do outro, né? Mas a gente pode tentar acolher. E como lidar, como ser um bom apoio para uma pessoa que passou por um momento de perder o seu pet? Sim, sim. Interessante, né? Que quando essa pergunta vem, muitas vezes as pessoas perguntam o que dizer, né? O que dizer para o enlutado, o que dizer para a pessoa que acabou de sofrer uma grande perda, né? E eu sempre falo, a gente pode, primeiramente, fazer um movimento de ouvir, né? Assim, inverter um pouco isso com todo cuidado, né? E dizer para a pessoa, olha, eu sinto muito por essa perda, né? Assim, soube do seu animalzinho de estimação, ou do seu ente querido, ou do fim do relacionamento, né? E queria saber como é que você tá. Se você precisar de mim, eu tô aqui. A gente também pode entender se essa pessoa não quiser falar ou não quiser falar naquele momento. E também se oferecer, né, se colocar disponível para ajudar de outras maneiras, né?
Então, acho que esse também é um movimento, assim, extremamente caro e válido, né? Que pode ajudar muitas pessoas que estão passando por processos de luto, né? Se colocar na posição de escuta, de apoio, né? Mas também, eu acho que, de maneira geral, não apressar essas pessoas. É muito difícil que você não escute um enlutado que em algum momento não fale sobre uma experiência de sofrimento adicional ao processo de luto, que não tem a ver com isso. Com essas falas extremamente difíceis, como só foi um cachorrinho, porque você está assim, né? Mas você só perdeu um gato, só perdeu uma ave, né? São coisas que minimizam a dor do outro, né? Ou mesmo as falas que vão na direção de acelerar esse processo, dizer, mas por que você ainda não voltou a trabalhar? Né? Você vai poder ter outro filho, não fique tão triste assim, né? Essas são falas que não dão lugar para a dor do outro, né? Não validam, não respeitam, não abrem espaço para essas singularidades que a gente está conversando aqui, né? Perfeito. Você me lembrou de uma coisa até que Luiz conversou uma vez, que era sobre o fato de que, às vezes, não só Luiz, minha amiga também, Andrea, conversou sobre isso, né? Sobre um processo de perda de um pet e a família logo tentar encobrir esta dor comprando outro pet para substituir. Sim. Meio que para mascarar, né? Isso. E, às vezes, falando especialmente sobre crianças, é muito comum a gente ver os pais, por exemplo, com peixinhos, mentirem de que o peixe, ao invés de dizer o que aconteceu com o peixe, substituir por outro, como Sim. se a criança não fosse prestar atenção de que ele é diferente. E aí vai fazendo esses... E não lida, de fato, com esse processo que é a perda, né? Tenta só jogar areia por cima, a impressão que eu tenho, né? Sim. Fica tentando mascarar algo que aconteceu. E eu não sei se isso acaba soterrando o sentimento e a pessoa não tem o direito de lidar com aquilo que foi essa partida, né? Sim. Excelente essa pergunta, Van, porque, de novo, eu acho que ela se conecta com muitos pontos da nossa conversa, né? Primeiramente, com esse tabu da morte, né? Com essa necessidade da gente de encobrir, de fazer esse tempo passar rápido e tudo mais, sem perceber sobre as grandes oportunidades, por mais que permeadas de sofrimento mesmo, mas que a morte e o luto podem trazer para a gente, né? Segundo, sobre essa pergunta que vem sendo uma espécie de guia aqui para a gente na nossa conversa, né? O animal está no lugar de objeto ou no lugar de ser, né? Ou seja, de ser que é capaz de ensinar coisas, né? Porque se está no lugar de objeto, você substitui tal e qual uma caneta. Então, assim... existe uma responsabilidade muito grande pela vida desse ser, né? Porque da mesma forma que pode vir aí um gatinho, um cachorrinho ipsilíteres para essa dinâmica, se vai um novo animalzinho doente, se vai um novo animalzinho que não corresponde a essa expectativa, né? Assim, a nossa responsabilidade de vínculo e de cuidado com aquele ser já está estabelecida, né? Então, se a gente se relaciona com esse animal enquanto um passivo, né, como alguém que não vai existir nas nossas relações, olha como isso é perigoso, né, assim, para o nosso vínculo, para aquele animal que está ali na nossa Sim. frente e tudo mais. E por último, e não menos importante, sobre como as mortes e as perdas e os lutos podem serem esses momentos que favorecem aprendizados importantíssimos, maturidade emocional para uma criança, proximidade, né? Aconchego, ritual, né? Percebam que muitas vezes quando a gente vai remontar as nossas histórias de perda, as primeiras perdas que muitos de nós vivemos foram a perda de um animal de estimação. E a gente é capaz de lembrar o que é que foi feito. Se você pôde ver o animalzinho, se você pôde enterrar, se você pôde falar, se você recebeu carinho diante da perda. Então, essa é uma oportunidade, se a gente vê esse tamponamento ser muito forte com as crianças, né? O processo de retirada das crianças da cena da morte é algo muito forte na nossa cultura, né? E todo mundo se preocupa muito em proteger a criança, né? Mas quem é que está se protegendo do sofrimento, no final das contas, né? Essa é uma grande pergunta, né? Perfeito. E segundo, o
que é que a gente perde também, Van? Retirando as crianças desses contextos, nos retirando desses contextos, né? Porque olha como a nossa conversa mostra que finitudes, terminalidades, finais de ciclo são coisas que vão permear a nossa existência, seja no animalzinho de estimação, seja no término de relacionamento, seja no adoecimento, né? Então, por que a gente não consegue se manter próximos e juntos e produzir palavra, e produzir sentido, e produzir carinho para dar contorno a esses momentos, né? Ao invés de tentar escapar deles, né? Perfeito. Inclusive, eu acho que é exatamente isso que você falou, né? Quando se trata especialmente de crianças, né? A quem estamos protegendo e o que estamos deixando ou o que estamos ensinando àquela criança. Porque às vezes a gente tem a impressão de que, não, eu escondi, a criança não vai ver, ela não vai aprender e não vai tirar nada dali. Muito pelo contrário, ela está aprendendo diversas coisas, né? Através dessa relação. Então, o você não ver, às vezes o você encobrir ou você mentir. Então, o que está sendo passado para esse sujeito, né? Agora, pensando assim, no sujeito que perdeu, que passou pela perda, o que ele pode fazer para lidar melhor com esse momento? Sim. Eu acho que é importante a gente dividir essa pergunta em 3 tempos, né? O que a gente pode fazer no tempo antes da perda, né? O que a gente pode fazer no tempo durante a perda, digamos assim, né? Mais imediato desse processo de luto e no pós, né? Eu costumo dizer que no momento prévio da perda, né? Muito comum que os pacientes, mesmo fora de psicoterapias voltadas para o luto acontecendo no momento presente, digamos assim, né? Mas compartilhem mesmo, né? No lugar de analistas, né? Do consultório, essa pergunta, né? Assim, Laís, eu tenho muito medo de perder meus pais, eu tenho muito medo de perder meu animal, né? Assim, eu tenho muito medo de um determinado tipo de perda, né? Eu costumo dizer, viu, Van, para os pacientes, para as pessoas, que só existem 2 coisas em relação ao luto que estão mais dentro do nosso controle, né? Elas são o nosso vínculo, ou seja, se eu tenho muito medo de perder alguém, eu preciso cuidar dessa relação, é o que eu posso fazer, né? É tentar estar presente, me dedicar a essa relação, amar, né? Enfim, viver experiências. É isso que eu consigo fazer, eu consigo cuidar desse vínculo, né? Porque o vínculo é uma variável importantíssima desse processo de luto, né? Assim, é uma espécie de cordão umbilical mesmo, né? De quando a relação nasce até quando ela se finda, o tipo de vínculo que a gente desenvolveu vai estar o tempo todo permeando, né? E a segunda variável que a gente consegue controlar, né, na medida do possível, é a nossa rede de apoio, né? Tem aquela frase super bonita, né, Van, de Randall, do This Is Us, né? Sim. Ele diz, né, escolher as nossas pessoas é a melhor forma de controlar o futuro, né? Ou seja, então, quem vão ser as pessoas com as quais eu vou poder contar quando eu viver uma experiência de perda e de luto, né? Essas são as variáveis que a gente pode ir cuidando enquanto qualquer processo de morte, de perda, de rompimento ainda não aconteceu, né? Porque todas as outras variáveis, se a gente for parar para pensar, elas não estão no nosso controle. E é isso que dá tanta impotência. Quando vai ser? Né? Eu vou perder essa pessoa nos próximos anos ou daqui a décadas? A gente não consegue determinar como vão ser as condições de saúde, né? Meu avô vai morrer igual um passarinho, fechar o olho e partir, ou ele vai ter sofrimento, né? Eu vou ter profissionais de saúde qualificados com quem contar, ou eu não vou ter. Tem muitas variáveis que fogem dos nossos controles, né? Mas essas 2 são variáveis que vale a pena a gente olhar e cuidar, né? Mas a gente só faz isso desde que a gente tenha essa consciência da terminalidade, né? Desde que a gente não fuja da morte, do luto, do fim, da perda, né? Se a gente consegue ter essa sensibilidade, a gente pode ir cuidando dessas 2 coisas, né? E já na situação, né, pensando na esfera de quem está vivendo as perdas nesse exato momento, né, ou até com algum tempo de experiência de perda, né, porque isso também não é incomum.
que alguém busque algum tipo de ajuda, comece a conversar sobre a perda passado um certo tempo depois desse luto, né? Às vezes até alguns anos depois, alguma coisa vem à tona, né? Em relação àquela experiência de luto e de perda. Eu acho que compartilhar sempre vale a pena, né? E toda vez que as pessoas sentirem que o luto está trazendo consequências muito negativas para a saúde mental delas, para a possibilidade de desenvolver novos vínculos, novos animais, com novas pessoas, com um novo trabalho, com um novo namorado, né? Isso tudo faz a gente pensar que é possível que um cuidado especializado para o luto possa ser bem-vindo para a vida dessa pessoa, né? Você trouxe uma fala agora, assim, que eu escuto muito de algumas pessoas, que depois da perda de um pet, né? Agora eu não quero mais nenhum, porque é muito doloroso. E isso é algo que é raro da gente ouvir em outras situações, porque a gente também não tem como reproduzir as outras situações, mas com pets isso acontece muito, né? Assim, eu não vou querer mais outro, porque o Luiz trouxe até uma fala muito linda que deixou aqui todo mundo de olhos assim, marejando, né? Porque, e conversa com o que você falou no início, a vida deles é muito curta comparada à nossa, né? Então o tempo que a gente tem juntos é pequeno comparado ao tanto que a gente gostaria de que eles acompanhassem a gente. Mas eu acho que aí entra nesse aspecto que você trouxe do quanto que a gente cuida desse vínculo enquanto a gente tem ele enquanto possibilidade presente, né? Exatamente. Essa fala, né, sobre o processo de luto do pet é muito emblemática, assim como a outra fala que é assim, eu ainda não estou pronta, né, ou pronto, eu estou aqui fazendo o luto desse primeiro animalzinho que eu perdi, né? Eu quero ter um novo pet, mas eu preciso dar o tempo de fazer o luto desse primeiro pet. Eu acho isso muito maduro e acertado, né? De algumas pessoas. Mas perceba, interessante, né? Como isso pode ser bastante vizinho, primo irmão aí, de quando a gente escuta alguém dizer assim, eu não quero mais de novo. Né? Vivi esse término de relacionamento horroroso, não quero namorar com mais ninguém, não quero casar novamente, né? Então, isso fala sobre o quanto um processo de luto por uma ruptura pode ser difícil, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente às vezes se protege, né, Van, sem pensar que escolher amar de novo, escolher fazer novos vínculos, escolher viver experiências de amor, de afeto, de cuidado, isso também, de alguma forma, modifica, transforma a nossa vida, né? Perfeito, é mais um momento de aprendizado, né? Sim. E aprender a viver novos amores, porque cada animal de estimação que vem para a nossa vida traz um aprendizado, tem uma personalidade, é um indivíduo senciente, então traz para a gente um amor diferente, um afeto diferente, né? Sim, uma nova história de amor, uma nova história, né, de amor. amor. É se permitir poder viver novos afetos e novas histórias, né? Sim. Perfeito. E existe lá alguma diferença entre o luto quando, por exemplo, pessoas que vivem esses processos de cuidados paliativos, ou seja, você já espera que aquele ser, aquele sujeito, aquele indivíduo, que ele vai morrer em algum momento e você vai acompanhando para uma morte que seja, por exemplo, um acidente, alguma coisa que seja inesperada. Então, mais uma vez, a gente tem que olhar para a individualidade, né? Sim, perfeito. O que a gente costuma dizer, vamos pensar nessa metáfora do luto como impressão digital, né? Dentro das variáveis que compõem essa impressão digital, nós, enquanto especialistas do luto, a gente vai acrescentando camadas, né? Então, o que pode ser especificidade das perdas dos pets, né? O que podem ser as especificidades no contexto do cuidado paliativo do pet, né? Sim. Ou também para esse outro tipo de experiência que pode se aproximar de um luto mais traumático, né? Porque perder uma pessoa e perder um animal, né? Dentro de uma circunstância de acidente, né? Podem existir muitas características de um ponto de vista emocional também que aproximem essas experiências, né? O fato de ser uma perda abrupta, né? Você não tinha elementos de elaboração para aquela perda, né? Então, quem vive
a perda, né, a experiência de perder um animal de estimação, dentro dessas características, viu, vai ter toda uma especificidade em relação a esse processo de luto, né? Uma necessidade de acolhimento e de uma atenção, especialmente nesse momento imediato da perda, muito importante, né? Porque isso sim traz repercussões para a vida emocional. Pensando nesse contexto mais de cuidados paliativos, né, que é quando a gente tem uma oportunidade de, começou um processo de adoecimento e talvez ter algumas informações, né, sobre a finitude que começam esse processo de elaboração da perda, a gente tem, viu, uma espécie de gangorra nos estudos e na prática clínica em relação a esse contexto e esse tema, né? A primeira coisa, que é uma evidência assim, absoluta, e por isso que isso aumenta para a gente muito a importância de cuidar de cuidadores, né? Quer seja dos profissionais de saúde que lidam com humanos, né? Por isso que é muito importante essa difusão da formação de cuidados paliativos, de tanatologia para os profissionais de saúde de maneira geral, mas também para o médico veterinário, para os profissionais que estão nos crematórios PETs, né? Para as pessoas que podem lidar com processos de morte, de luto e de perda dos animais em outros contextos, né? Porque o que os estudos mostram para a gente é que quanto mais capacitadas tiverem essas equipes, quanto melhor elas conseguirem acolher os tutores e os cuidadores, mais fatores de proteção para o processo de luto a gente oferece. Então, esse cuidado é uma variável muito importante. Você sentir que seu animal foi bem cuidado, que as suas vontades foram respeitadas, que aquelas pessoas tiveram condição de te acolher, de te informar, te deram chance de participar, né, de estar perto do seu animalzinho, né, que a forma que essa terminalidade foi vivida honrava os seus desejos para o seu animal. Tudo isso vai trazer mais fatores de proteção para o seu processo de luto. Por outro lado, a gente também sabe que a convivência com adoecimentos crônicos, ou seja, a gente está falando tanto de seres humanos quanto de animaizinhos, né, pode trazer consequências para a saúde mental das pessoas. Então, a gente precisa de um cuidado a mais para todo mundo que lida com um ser com uma necessidade complexa e prolongada do cuidado de saúde, né? Então, se a gente tem um processo de cuidados paliativos ou de terminalidade do PET que se arrasta por muito tempo, de uma maneira dolorosa, né? Essa pessoa, né, esse cuidador, vai precisar de muito acolhimento, de muito apoio e talvez, eventualmente, também de um atendimento mais especializado mesmo, de um encaminhamento para o atendimento psicológico, para outros profissionais de saúde, né? Porque a gente está falando aí também de algumas variáveis que interferem na saúde mental daquele cuidador. Nossa, você me fez pensar aqui o quanto a gente tem que evoluir ainda em relação aí aos cuidados e a própria preparação das equipes de médicos veterinários. Perfeito. Porque eu imagino que isso seja algo que não passa pelos currículos, porque eles têm muita coisa para lidar, para estudar, mas esse é um assunto assim igualmente importante que fala sobre essa relação, né, de quem está cuidando daquele ser, daquele sujeito, daquele ente tão querido e tão caro para mim, né? E nossa, assim, ficou agora talvez, acho que uma sugestão, inclusive, para que os hospitais veterinários, né, tenham esse cuidado de trazer psicólogos para as suas equipes, para que possam preparar a equipe minimamente para saber apoiar esse tutor na hora da perda, né? Porque é claro que os profissionais, eles cuidam da melhor maneira possível, da forma que eles intuitivamente, provavelmente, sabem acolher, mas ter uma preparação com um especialista em luto traz um outro jeito de lidar, né, com essa partida. Isso, perfeito, Van. E a gente percebe, ainda bem, uma crescente de profissionais buscando se qualificar, né, assim, principalmente eu vejo, né, entre veterinários jovens, né, isso acontece muito, eles baterem na porta dos cursos sobre luto, baterem no consultório para dizer eu quero cuidar desse tema, porque esse tema aparece na minha prática clínica, né?
Porque da mesma forma que socialmente a gente percebe que as mortes e as perdas dos pets estão sendo menos banalizadas, também entre alguns profissionais essa luz acende, né, de que assim, Sim. olha, não é qualquer coisa lidar de maneira cotidiana com os lutos e as perdas dos pets. Então, eu preciso de qualificação para cuidar disso aqui, eu preciso de psicoterapia para lidar com isso aqui, né? Eu preciso buscar mecanismos, né, assim, para o meu autocuidado, para poder cuidar mais e melhor, né, dos animais e dos tutores. Nossa, Laia, essa conversa aqui, eu acho que podia durar mais horas. Vamos precisar de mais alguns programas para tocar esse assunto, porque ele permeia tantos tabus sociais, que é, né, o medo de lidar com essa finitude. Mas eu queria te agradecer por você ter trazido esse olhar tão cuidadoso, tão acolhedor, e que eu acho que vai ajudar muitas pessoas a acolherem melhor pessoas enlutadas e a acolherem os seus próprios lutos também, dos seus pets e das suas famílias multiespécie. Então, eu queria te agradecer por ter doado mais uma vez o seu tempo para estar aqui com a gente hoje, de forma tão generosa, e compartilhar tudo isso com a gente. Eu estou aqui assim, cheia de pensamentos borbulhando na cabeça de coisas que a gente precisa ainda implementar e mudar nas nossas relações, né, com o outro, e do quanto que escutar, mais do que falar, pode ajudar. Sim. Van, eu agradeço imensamente, né? Assim, para mim um excelente uso do meu tempo, né? Estar em espaços como esse, né? Onde a gente possa compartilhar mais conhecimento sobre o luto, né? E ver esse efeito, né? Já em você das conversas disso tudo ir avançando, né? Espero que isso toque também outras pessoas, né? Numa sensibilização para esse tema, né? Seja para o olhar em relação às próprias perdas, seja para o olhar para as perdas de pessoas próximas, né? Porque eu acho que, de verdade, a informação é um cuidado primário, né? É uma forma da gente tentar transformar a realidade, né, das perdas e dos lutos que estão ali muito mais próximas da gente do que a gente imagina, né? Então, é sempre uma honra para mim estar em espaços assim, juntamente com vocês, comunicadores e outros especialistas, né, para poder contribuir. Muito obrigada. Eu queria que você deixasse os seus contatos, porque eu acho que você abriu aqui uma portinha para... Você faz atendimento online? Faço atendimento online e faço atendimento presencial em Salvador na Casa Tempo. Na Casa Tempo. Então, você abriu uma portinha para diversas pessoas, para diversos tutores que estão passando por esses processos, por esses lutos, né, de terem alguém para acolher vocês de forma tão amorosa, afetuosa e significante, porque enquanto tutora, isso mexeu bastante comigo, assim, as suas falas, né, de ter uma pessoa tão acolhedora e que consegue entender e compreender o significado desse vínculo e o peso que isso tem na possível partida dos meus cães. Eu agora falando assim pessoalmente, eu aproveitei bastante esse papo de hoje, porque eu pensei nos próprios medos que eu tenho em relação à finitude desses vínculos que eu tenho, que para mim são tão caros, tão especiais, né? E que me trazem tanto aprendizado. Então, compartilha, por favor, de novo suas redes sociais, porque vocês têm uma profissional maravilhosa para contarem e para acolherem vocês aqui. Compartilho sim, Van. Realmente eu acho que esses lutos não podem ser invisibilizados, né? Porque acho que muito da nossa conversa vai dando essa dimensão do quanto eles são significativos, né? Vocês podem me encontrar no meu Instagram profissional, que é @psi.laisvilasboas, e também no Instagram da Casa Tempo, que é @casatempo.psi. Lá eu posso continuar essa conversa, tirando dúvidas, enfim, informações, referências para outros profissionais que queiram fazer cursos e especializações em relação ao luto e lutos relacionados à perda por pets, né? A gente tem muitas instituições, ainda bem, qualificadas para isso, os próprios projetos da Casa Tempo e também de educação que vão nesse sentido, e também para dúvidas em relação ao atendimento e outros contatos, eu respondo vocês através dessas redes. Perfeito. Eu queria agradecer também aos nossos apoiadores e patrocinadores, SPN Filmes, que está aqui gravando este conteúdo com tanta qualidade. Muito bem. Também ao Lapa Pet,
tudo para o seu pet aqui no coração da cidade de Salvador. A Lapa passa por todos os lugares, né? Então, se você quiser ir para qualquer lugar, você pode passar por aqui e você tem como encontrar produtos para o seu pet. E All Seven, tudo em mídias. Então, gente, eu gostaria de agradecer a vocês mais uma vez por estarem aqui conosco. Eu espero que vocês tenham aproveitado demais. Eu aproveitei muito essa conversa, para mim foi muito especial. Todos os programas são especiais, mas tem alguns que às vezes mexem bastante com a gente, né? Então, é isso aí. Eu espero que vocês sigam acompanhando o programa. Compartilhem com alguém que vocês conhecem que precisa desse conteúdo. Curte, clica no sininho, se inscreve se puderem e se quiserem. Se não quiser também, tudo bem, não tem problema. Mas eu acho que fica aqui a dica de vocês compartilharem esse conteúdo com alguém que vocês conhecem, que está passando por esse processo agora de luta e que precisa desse conteúdo para apoiá-la.